Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 8 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Que lugar ocupa o crucificado na nossa vida? Ó Gálatas tolos, quem vos enfeitiçou? Vocês esqueceram a cruz de Cristo? Mesmo vocês, aos quais eu mesmo apresentei ao vivo o poder de Cristo crucificado, com poder. São Paulo mostra toda a sua preocupação pelos Gálatas que deixaram o alicerce da cruz de Cristo para correr atrás da sabedoria humana. Difícil é entender e amar a cruz. Hoje, nós também podemos nos perguntar: que lugar ocupa o crucificado na minha vida? Como eu me uno a ele na cruz? Da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos, não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo é muito forte nas palavras de hoje. Ó Gálatas tolos, quem vos enfeitiçou? Vocês esqueceram do crucificado? Vamos observar bem essas palavras e entender por que São Paulo é tão duro nesta correção. Ele fala de tolice, de feitiçaria, de esquecimento e de cegueira. Os Gálatas eram uma província romana da Ásia Menor que tinha recebido o anúncio do Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo e estava movendo os primeiros passos na fé. Nesse primeiro anúncio, como acontece a nós também durante o nosso retiro Yeshua ou Caná ou Ruá, sentimos profundamente o amor de Deus, que deu a sua vida na cruz por nós. Os Gálatas também tinham sentido isso durante a pregação de Paulo e tinham experimentado os milagres e as curas espirituais corporais que o amor do crucificado traz para nós. Mas, como sempre, vêm as tentações, e naquele tempo, grande tentação era a mentalidade judaica que sustentava que a salvação vinha pela observância da lei de Moisés, deixando de lado Jesus Cristo. Bom, seria como para nós hoje dizer que uma pessoa iria para o céu se comporta igual um bom soldadinho, que obedece a todas as ordens, não reclama, marcha e veste o uniforme militar, e ganha tantas medalhas. São Paulo diz claramente que não é isso que salva. Antes vem a salvação que Cristo nos oferece, a salvação que Ele conquistou para nós, na cruz. Antes vem o perdão dos nossos pecados. Antes vem o amor gratuito de Deus que nos abraça e nos levanta do pó da morte. Antes vem a graça da justificação, e somente depois, graças a essa imensa força que Deus derrama em nós, somente depois de ter recebido essa graça, vem a prática. É verdade que sem a prática não existe graça eficaz.
A fé sem obras é morta. Também é tolice pensar que uma pessoa pode pecar à vontade. O importante é que depois creia firmemente que Deus a perdoa. A fé sem obras é morta, claro. Mas também as obras sem a fé nem chegam a nascer. Todos nós, pelo menos no primeiro momento da nossa conversão ou da nossa iluminação, entendemos que foi a graça gratuita de Deus que nos arrancou das trevas e da força em que vivíamos, que colocou alegria no nosso coração. Nosso pecado foi destruído, pulverizado, desintegrado na cruz de Jesus, e nos sentimos de verdade livres e perdoados. Por isso amamos a lei e os mandamentos, e não o contrário. Foi a graça que nos cativou, não foi o nosso esforço, ou a nossa capacidade, ou a nossa correspondência. Não foi isso, não. A fidelidade é fruto da graça e não o contrário. E São Paulo endireita o erro dos Gálatas, colocando bem diante de seus olhos a vivas cores Jesus crucificado. É Ele que nos salva, e seus sofrimentos não acabaram. Ele está em agonia até o fim do mundo, como falou Jesus a São Padre Pio. Lembro aqui um testemunho que o missionário nos contou. Um dia, um monge budista, mestre e formador dos jovens que pegavam este caminho, que queriam ser monge, visitou um amigo padre católico em Roma. Entre os dois havia um constante e profundo diálogo sobre o amor. O padre acolheu esse monge com carinho e nos dias de sua permanência o levou a visitar algumas igrejas em Roma. Chegaram em uma igreja onde havia um enorme crucifixo desenhado a toda a parede atrás do altar, e o monge ficou como que paralisado, vidrado diante do desenho. Bem sabemos que o budismo tem como ideal eliminar os sofrimentos, eliminando os desejos. E esta imagem do nosso Deus o chocava visivelmente. Depois de alguns minutos, sentou em um banco lateral e continuou fixando a pintura. Permaneceu silencioso e depois os dois saíram. No dia seguinte, o monge pediu ao padre: "Você pode me acompanhar naquela igreja onde tem pintado na parede aquele homem crucificado?" E o padre o acompanhou. Novamente o monge ficou vidrado na pintura e permaneceu um bom tempo sentado no banco. Assim foi por vários dias. Os dois voltaram várias vezes naquela igreja. No último dia, antes da despedida, o padre estava sentado ao lado do monge no banco daquela igreja, e o monge virou para o padre dizendo: "Agora eu entendi o que é o amor. Agora eu entendo o que é o amor. E quando eu formar os novos monges, irei falar de Jesus, desse Deus crucificado que vocês cristãos tanto amam. Eu entendi o que significa amar." E assim os dois se despediram. Durante esse dia, pensemos na experiência desse monge e meditemos no verdadeiro amor que a cruz libera, que da cruz se irradia, porque aqui está o sentido de tudo, aqui está o início de tudo. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão?
aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento, podemos escolher o nosso propósito, que nos ajudará a focar a nossa atenção no crucificado, nos ajudará a entender e acolher seu imenso amor, nos ajudará a abraçar as cruzes de hoje como ele fez. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Diante dos vossos olhos, não mostrei ao vivo Jesus crucificado? Paz e alegria a todos. Eis o amor. Paz e alegria a todos.
só esposo na terra, Jesus abandonado. Não tenho outro Deus além dele. Nele está todo o paraíso com a Trindade e toda a terra com a humanidade. Por isso, o seu é meu e nada mais. Sua é a dor universal e, portanto, minha. Irei pelo mundo à sua procura em cada instante da minha vida. O que me faz mal é meu, minha a dor que me perpassa no presente, minha a dor de quem está ao meu lado, meu tudo aquilo que não é paz, gáudio, belo, amável, sereno. Numa palavra, aquilo que não é paraíso, pois eu também tenho o meu paraíso. Ele está no coração do meu esposo. No nosso encontro, uma só carne nos fazemos. Junto minhas mãos, as suas mãos chagadas, você colocou uma aliança em minha alma. A um altar Maria me levou e apontou meu prometido e me falou: com o meu filho tu deves estar sempre unido. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado e abandonado. Nas minhas angústias e desilusões, nenhuma o meu esposo preso aos grilhões. E que seja sempre assim. Já não sou mais eu que vivo, é o chagado que vive em mim. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado e abandonado. Outros paraísos não conheço. Assim será pelos anos que me restam, sedento de dores, de angústias, de desesperos, de melancolias, de desapegos, de exílio, de abandono e de dilacerações, de tudo aquilo que é Ele, e Ele é o pecado. Assim dissecarei a água da tribulação em muitos corações próximos, e pela comunhão com meu esposo todo-poderoso, distantes. Passarei como fogo que devora tudo o que há de ruir e deixa em pé só a verdade. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão Jesus crucificado. Não tenho e nem terei outro esposo bem amado senão
Jesus crucificado e abandonado e desprezado, largado nas ruas, esposo amado, esposo amado.